Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação: Washington Araújo. Temos hoje o prazer de receber para essa entrevista o Babalaô Ivanir dos Santos. Ele é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pedagogo pela Notre Dame, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, e lá ele coordena a área de pesquisa experiências tradicionais, religiosas, espirituais e religiosidades africanas e despóticas, racismo e intolerância religiosa. É isso mesmo, são vários os campos de pesquisa acadêmica que são coordenados por Ivanir dos Santos. Ivanir é filho de uma doméstica e de um operário. Nasceu em 1954 na extinta favela do Esqueleto, zona norte do Rio de Janeiro. Depois que sua mãe foi assassinada por policiais, quando ainda era criança, Ivanir foi viver em internatos, ficando lá por 12 anos. Ao sair, percebeu que jovens negros e oriundos de favelas como ele tinham dificuldade em conseguir emprego. Criou, então, com um amigo, a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, um dos seus primeiros atos na defesa de grupos marginalizados. Ivanir dos Santos graduou-se em Pedagogia e fez doutorado na UFRJ, instituição na qual leciona desde 2015. Em 2008, ele fundou a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, depois de um episódio em que praticantes da Umbanda e do Candomblé foram expulsos de seus terreiros pelo crime organizado na Ilha do Governador. O professor Ivanir dos Santos foi iniciado para Orixá em 1981, em Maragogipe, na Bahia, pelo Babalorixá Edinho de Oxóssi, e foi consagrado a Babalaô em 2006, em Ogomosho, na Nigéria, pelo Olowo Jokotoye Bankole. Em 2014, Ivanir recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República por seu trabalho na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, o CCIR. Ele foi também agraciado com diversos outros prêmios e honrarias, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu conheço Ivanir dos Santos desde o início dos anos de 1990, no Rio de Janeiro, e desde então temos somado esforços contínuos para extirpar da sociedade brasileira o vírus do racismo e da intolerância religiosa. Muito bem-vindo, Babalaô Ivanir dos Santos. Sabemos, Ivanir, que a Umbanda é uma religião brasileira marcada pelo sincretismo religioso, uma vez que mistura elementos de várias religiões e culturas. Na Umbanda é possível notar referências ao catolicismo, às religiões afro-brasileiras e à religiosidade indígena. Nos fale algo sobre isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite de falar aqui no seu programa e desejar aí um abraço a todos os seus ouvintes. Bom, a Umbanda do Zélio de Moraes tem que observar, tem que demarcar isso, porque a prática espiritual do caboclo, de receber caboclo, né? E a prática de rituais bantus, ela já existia antes do Zélio de Moraes.
ou seja, pelos registros que se tem dos Zungus, no início do século XIX, ou seja, também na prática do chamado candomblé de caboclo da Bahia, que é anterior. Essas práticas são anteriores. Mas a Umbanda de Zélio, vamos assim dizer, ela traz uma novidade, que é justamente a partir do kardecismo, né? Tem que observar que o Zélio, a novidade que ele traz é que ele está num centro espírita kardecista em Niterói, e a partir daí ele recebe um espírito que era denominado Caboclo da Sete Encruzilhada, levando em conta que nesse espaço kardecista, por ter uma noção cientificista, né, muito propagada ali para o século XIX, de você não ter a África como humanidade nem como civilização. Então, obviamente, esse kardecismo só se expressava espírito de pessoas brancas. E você tem uma novidade, um espírito que se diz que é um caboclo, que é um indígena. Então, essa Umbanda do Zélio, né, porque tem várias Umbandas, até hoje tem várias Umbandas, mas essa do Zélio, que é a mais conhecida, que foi a mais documentada, a que se criou uma narrativa pública sobre ela, digamos sim que ela tem um aspecto de Brasil, mas observa bem, com o elemento do kardecismo, o kardecismo sendo uma religião cientificista, né, espiritual que vem da França, né, e aí faz o diálogo justamente com a cultura indígena e com os elementos africanos, que é do Preto Velho. Então, essa Umbanda, ela tem essa característica. Mas tem outras práticas de Umbanda que não tem essa característica, né? Tem outras Umbanda que não existe essa característica, não. Obviamente, sendo o kardecismo cristão, né? O kardecismo é cristão, a divergência que existe entre os católicos e os kardecistas se reencarnou ou se ressuscitou. É um pouco essa que é a divergência, mas o kardecismo é cristão. Então essa Umbanda, ela tem, de fato, uma narrativa fortemente cristã. E aí faz-se, sim, analogia, né? O secretismo de que Oxalá é Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, o seu santuário, todos eles são de santos cristãos, colocado ali elementos da cultura indígena e da cultura africana, algumas culturas africanas. Embora sua ligação maior é uma ligação com a cultura banto, né? Então essa que é um pouco a questão da Umbanda configurada a partir do Zélio de Moraes. Tem outras Umbandas, tem Umbanda com influência mais asiática, tem umas que tem o elemento dos ciganos, né? Outros têm elementos orientais, aí você tem vários. Não existe uma só, mas essa aí tem essa característica. A palavra Umbanda significa sacerdote ou curandeiro. A religião foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes, com a ajuda espiritual de seu guia, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa religião teria surgido por volta de 1908, nos terreiros. Quem foi Zélio de Moraes? Onde que ele nasceu? Bom, o termo Umbanda, na verdade, ela não é um termo banto, né? Ou Ubuntu, né? Pode ser uma das duas culturas, não me lembro mais que é um termo. Na verdade, tem mais a ver com reunião, não tem a ver com sacerdote nem com curandeiro, tem a ver, na verdade, com espaço de reunião, né? Tem a ver com isso. E tem que se levar em conta que esse espaço vem, na verdade, também já da própria experiência dos Zungus, que eu falei que é no século XVIII, início do século XVIII, né? Tem registros que falam sobre Zungus, que era espaço onde escravos, né? Que era, na verdade, chamada Casa de Angu, né? Onde se reunia para fazer suas festas, e suas festas também espirituais. Então, porque na cultura de origem africanos,
a experiência espiritual, social e culturais fazem parte do mesmo ambiente. Essa que é um pouco a novidade das práticas desses espaços. Agora, no caso do Zélio, eu já expliquei anteriormente, né, além de ele receber lá em Niterói, na Federação Espírita, ele vai para Neves, né, onde é a sua casa em Neves, e ali ele cria o primeiro terreiro de Umbanda baseado nessa doutrina do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Que dizem alguns pesquisadores que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na verdade, era um padre. Há pesquisas que falam sobre isso. Não era nem um espírito indígena, era um padre. Ok? Então, não significa, no fundo, espaço de reunião. O que é o candomblé? Bom, já o candomblé, o chamado candomblé, que se conhece aqui como candomblé, né, já é no século XIX. A Umbanda do Zélio é século XX, né? No início do século XX. Já o candomblé é no meados do século XIX, ali, segunda parte do século XIX. O candomblé. O que não quer dizer que não tinha as práticas espirituais anteriores. Né? Não. Essa prática ela já vai existir. As práticas dos grupos Fon, a prática dos grupos Bantus, as práticas dos grupos Yorubais, né? Já existiam. Há vários registros de espaços construídos muito antes desse denominado chamado candomblé. Né? O candomblé, eu costumo dizer, essa forma como ele é conhecida, né, hoje, o que criou-se como uma referência de espaço social, né, espiritual e cultural para dar uma resposta para a sociedade, ela nasce com uma necessidade de dar resposta à sociedade. Né? Esse espaço, assim. Ele já é século XIX e tem um mito fundante, o chamado candomblé da Barroquinha, né? Na Bahia, lá em Salvador. Justamente com a presença, como um dos seus fundadores, o Babalaô Bamboxé Biticu, e a Calá e a Dedá e a Nassô. Né? Tem uma história que fala, né? Tem um livro chamado De Nagoya à Morte que fala muito bem sobre essa criação do ponto de vista dos nagôs, ou seja, dos iorubás. O que não quer dizer que você vai encontrar ainda vestígios em pesquisas, ou mesmo se fizer, de elementos ainda dessas mesmas práticas, muito antes deles. Né? Você vai encontrar lá mesmo em Cachoeira, ali em São Félix, né? Você vai encontrar um candomblé de Fon, de Jeje, muito antigo, que é chamada Casa do Pinho, que é muito antiga. Você vai encontrar, se você tem a presença dos bantos aqui já em 1500, no final de 1500 e pouco, 1600, você vai encontrar essa prática anterior, aqui no Brasil. Mas o que é considerado candomblé, a forma de organização que se conhece, que se tornou pública, ela é construída justamente no século XIX. E eu costumo sempre dizer que são práticas sociais, culturais e espirituais, né? Que estão no mesmo espaço de uma recriação, de uma devoção àquilo que é que se acredita. Se acredita do ponto de vista das forças da natureza ou do culto aos ancestres. Então essa forma se constrói a partir, conhecida, mais público, os iorubás conseguiram tornar mais público, né? E essa que é um pouco a compreensão do candomblé no Brasil. Quais as principais diferenciações entre Umbanda e Candomblé? O que é o culto Ifá no Candomblé? Bom, primeiro, o culto de Ifá, que é um culto específico, é um culto do oráculo de Ifá. As pessoas acham que eles não existiram no Brasil. Eu diria que não houve um candomblé no Brasil, desses tradicionais, que não se constituíram sem a presença de um babalaô. Aqui já tinha babalaô. As pessoas pensam que não. O maior exemplo deles é o Bamboxé Biticu. Assim como na cultura Fon, você tinha um bucono, que era o que lia o oráculo. Se você vê a história da Casa Branca, que é chamada o primeiro candomblé,
tem controvérsia por alguns historiadores, mas que é uma referência importante como um mito fundante, o Bamboché estava lá, né? Tem uma ligação muito grande com a casa, inclusive a coroa de Xangô da casa, né? Tem a ver com ele. Se você for para o Recife, a presença dele estava lá, muito marcante. Então, por quê? Porque naquele período, quem consultava o oráculo eram esses sacerdotes. Em algumas casas é chamado de tios. Você tem várias histórias interessantes. Você tem a história de Manhaninha mesmo com Bamboché. Você vai ter Benzinho, que é neto do velho Bamboché. Então sempre teve uma ligação. E tem a história do Meri de Logum, que é o oráculo apropriado para olhar orixá, né, para a orientação do culto de orixá, porque uma coisa é o culto de Falcos, o culto de orixá é o oráculo apropriado para o culto de orixá, que é chamado popular jogo de búzio. E as pessoas antigas do Candomblé conhecem o famoso caderno de Agripina, né? Quando se dissemina essa Bamboché prepara um caderno, uma sacerdotisa do Acel Pofonjá do Rio de Janeiro, esse caderno se perde, né? Deram perdido nele, melhor dizer, não se perde, deram perdido, e no entanto ele aparece depois disseminado, e as pessoas têm acesso a ele, o chamado jogo de Odu, e começam a jogar e se orientar a partir daí, o que dá uma autonomia grande aos zeladores, a Ialorixá e o Babalorixá, que até então era muito mais preso ao jogo próprio do Babalaô. Então esse culto, no caso do Brasil, sempre houve uma ligação muito forte, né, entre esses dois, esse papel desses cultos. Ninguém numa casa séria de orixá ou de Vodun ou de Inquis, que acabou se disseminando mais ainda para esses outros cultos, sem abrir o popular jogo de búzio, o oráculo. E abrir o oráculo é uma consulta Ifá, né? Então as pessoas acham que não é, mas é. Atualmente, Ivanir, se estima em mais de 3 milhões de brasileiros que se declaram praticantes do candomblé no país. Onde se encontra a maior concentração da religião no Brasil? Você sabe quantos terreiros existem na Bahia, no Rio de Janeiro e no país como um todo? Eu não vou quantificar, né? Digamos que se estimam 3 milhões de brasileiros. Há uma coisa no Brasil chamada dupla pertença, né? Você vai encontrar vários praticantes que se você o entrevistar, perguntar a religião, ele vai se dizer católico. Ou vai se dizer espírita. O que se esconde por trás dessas respostas? E vamos também ver que não é só o candomblé que é sincrético. O catolicismo é sincrético. Se você olhar o catolicismo, como ele se estabeleceu nas suas práticas, é sincrético. E ele acaba nesse diálogo feito desde do século XVII, né? Já no século XVI, o papel da Igreja Católica, a relação dos africanos com as irmandades, né? E, no fundo, era a partir da sua entrada na irmandade que havia o chamado o culto, ou o culto, quer dizer, o culto por trás do culto, por isso que se nasce o sincretismo da Minha Sança e Santa Bárbara, por isso que acha que São João é Xangô, nasce a partir desse diálogo, né? Da ideia de você aproveitar o feriado cristão, católico, e fazer as suas práticas religiosas, ok? Então, na verdade, você não tem uma estimativa correta sobre isso. Há uma mascaração desses dados. Os dados têm crescido, né? Houve uma campanha de quem é de axé diz que acabou mobilizando o pessoal. Então não dá para fazer dizer quantos números, quantos seriam. Acho que é muito mais do que aparenta. Com certeza é muito mais que 3 milhões. Se levar também que as práticas indígenas no norte também são práticas muito fortes no campo popular e estão dialogando com o catolicismo popular. Temos que levar isso em consideração. Não há uma festa de catolicismo popular do qual a referência
africano ou indígena não está incutido nela. Se você olhar o Ciro de Nazaré, você vai ver isso muito nítido lá. Se você vê também a festa do Senhor do Bonfim, que é uma festa para Oxalá, você vai ver isso nitidamente. E são festas que dão mais de 2 milhões de pessoas, só essas festas. Se você levar em conta, vamos dizer ali que 40% tem essa dupla pertença, então, o que seria esses 3 milhões de brasileiros que seriam adeptos? E uma questão central também é que, embora a Bahia, do ponto de vista cultural da identidade, é o estado de maior presença visível dos cultos afros, o Rio de Janeiro também, pela questão da Umbanda, porque o Rio de Janeiro também, quem dá mais visibilidade no Rio de Janeiro não é o Candomblé, é a Umbanda. A Bahia é o Candomblé, no Rio de Janeiro é a Umbanda. Mas você tem que olhar para o sul, né? O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado onde tem uma forte presença desse culto. Basta você ver a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, como se fosse o culto a Iemanjá, né? Como se fosse um presente de Iemanjá. Você vai ver isso nitidamente lá. Por trás, às vezes, dessas manifestações dos santos católicos, você vai ver e vai entender um pouco a presença dessa identidade dos africanos, nas suas várias vertentes, nas suas matrizes, presente. Né? Seja 2 de fevereiro, lá também, 2 de fevereiro, que já é mais abertamente assumida como festa de Iemanjá, você vai ver isso muito nítido, que também tem a ver com a Nossa Senhora dos Navegantes. Ok? Mas se você dá uma olhada, você vai ver essa presença muito forte. E mesmo onde você pensa, onde seria minoria, por exemplo, no Paraná e Santa Catarina, você tem um candomblé, uma presença muito minoritária, mas tem a Umbanda com uma presença muito forte. Né? E mesmo dentro do campo da Umbanda, você tem um debate que já tinha nos anos 30, nos anos 40 e 50, o debate sobre o baixo espiritismo e o alto espiritismo. Né? Tinha esse debate. E tem um debate também, está na minha tese de doutorado, inclusive, a questão da desafricanização da Umbanda, que o Tata Tancredo fazia essa denúncia, de que queriam tornar a Umbanda uma religião de brancos, né, com feições brancas, e tirar os elementos de identidade africana dessa religião. Tem todo um debate que vai se travar sobre isso durante os anos 50, 40, 50 e 60. Um debate forte, onde ele cria o chamado Réveillon, quer dizer, ir para a praia no dia 31 de dezembro para se comemorar Iemanjá, que virou uma referência nacional, se vestir branco até o dia de hoje. Faça uma explanação sobre como se deu o ingresso dessas religiões de matriz africana na história brasileira, com a chegada de seres humanos aqui escravizados, provindos da Mãe África. Teria sido assim o seu início? Nos situe no tempo e no espaço. Primeiro, eu acho que, como se deu a entrada da religião de matriz africana, eu não considero, do ponto de vista histórico, que você considere isso religião. Religião é uma invenção moderna, né? Do século XVIII, consolidada no século XIX, que vem na esteira do debate do iluminismo. E nesse debate da história do iluminista, você tem a opinião dos grandes intelectuais iluministas, os grandes que estão falando da ciência, que estão falando que a razão passa a ter um peso mais importante, criando as instituições. Eles têm uma visão sobre a África de que a África não tinha história, a África não tinha cultura e não tinha religião. É a opinião deles, né? A África era bárbara, era primitiva, era atrasada. E é nesse século, justamente 18 para 19, que você cria a ciência da religião separa mística e magia. Então acho que os negros fazem, os africanos fazem a magia, os asiáticos também são considerados dessa forma. Tem que observar que é nesse contexto, justamente, logo, e também tem que levar em conta a história da Reforma Protestante no século XVI, que o Brasil é invadido, né? Quer dizer, ou seja, as terras indígenas aqui são invadidas, então tem que levar em conta isso. Então toda essa construção que vai se dar de religião, tendo a Igreja Católica como referência à religião oficial, você vai ter os outros grupos como não religiosos, não primitivos, e vai começar essa ideia de demonização.
Isso tem a ver com uma ideia hegeliana, porque o Hegel pensa assim. Tem um texto dele, um livro dele chamado Geografia Universal, que ele vai criar a teoria da universalidade, e ele vai dizer, inclusive, que a África não tinha universalidade. Não tinha civilização. Né? Ele vai falar sobre isso muito claramente e vai dizer que é um povo primitivo. E mesmo depois, o Kant, seu aluno, que é um filósofo, estou falando das escolas filosóficas que vai moldar também a teologia, né? Ele vai dizer que a África, além do pessoal cheirar mal, tinha a pele negra por maldição divina. Então você tem toda a impregnação de uma construção teológica voltada para essas ideias. Mas digamos que as experiências espirituais dos africanos vieram com eles. Vieram já os bantos, né? Que se tem registros que chegaram no século XVI, chegaram aqui antes, né? Tem grupos iorubás que vão chegar um pouco antes, mas não de forma mais massiva, né? Vão chegar Fon, de várias etnias, né? Vão chegar aqui. E você tem mais consolidado mesmo no século XIX, né? Os bantos já em maioria, que vão estar nos grandes centros urbanos, somente da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, e também outros espaços. Então, essa prática espiritual vem, porque o africano não era cartesiano, não é cartesiano até o dia de hoje, não é. E religião é uma coisa muito cartesiana, né? Você separa o espírito, né, do corpo, né? E não se tem noção, tanto que essa prática, o corpo é sagrado justamente porque habita essas forças da natureza e também é fruto da própria natureza, né? Não é à toa que o homem nasce da lama. Essa é um mito que não é um mito ocidental nem do Oriente Médio, é um mito que vem das práticas chamadas hoje africanas, dos grupos, dos Kush, né? Principalmente dos Kush, que estavam ali no Sudão, que estavam na Etiópia e no próprio Egito, faz o diálogo com o Egito. Não é à toa que o hebreu é originário desse grupo, tem todo o diálogo ali, mesmo do patriarca com esses grupos. Então, não é um mito cristão, se foi apropriado pelo cristianismo. Na verdade, que é um mito que os hebreus herdaram também, né? Mas, no fundo, essas práticas de a natureza ser sagrada, né? O ar, o fogo, a água e a terra, isso vem desses grupos, né? E assim como seus ancestros que são divinizados. Essas práticas vieram com eles. Explique-nos, professor Ivanir dos Santos, o simbolismo do uso de roupa branca para fins religiosos, como sendo um dos seus valores espirituais, e também do uso das contas, que é um colar religioso. Aliás, o uso de contas é muito antigo, não só nas religiões de origem africana, como também no cristianismo, os rosários e textos, por exemplo. Na fé islâmica e na fé Bahá'í, os tasbih, que ajudam a contar o número de invocações do nome de Deus. Eu diria o seguinte, mais do que os símbolos, o que se torna comum na espiritualidade de qualquer povo? Seja ele na origem cristã, né? Vamos falar da origem, não que se tornou depois, mas na origem. Seja na compreensão dos muçulmanos, ou seja também na compreensão dos Bahá'ís, seja do budista, seja do qualquer grupo religioso primitivo. Quando eu chamo primitivo é primeiro, não é posterior. A construção feita social e política é posterior. Estou falando dos primórdios. Todos eles têm em comum o quê? Deus não é uma figura humana, é a força da natureza. Deus está presente na água, no ar, no fogo e na terra. E, consequentemente, dão as plantas, dão os seus seres vivos, dão os seres humanos. Está no mito, inclusive, da criação, que é o mito Kush, né? Eu volto a dizer isso, volto a afirmar isso. Então, se, na verdade, esses símbolos são símbolos importantes, no caso específico do candomblé, que acaba na Umbanda tendo um pouco também de ligação, no candomblé principalmente, você tem os axés, que é a força vital de uma pessoa, né? É o que nos dá ânimo, nos dá vida, né? Força vital.
que o Criador nos colocou, que é o que nós chamamos de axé. Você tem o axé preto, vermelho, né, e o branco, que é o vegetal, mineral, né, e o animal. Então, 3 tipos que você tem: vida e que pode nos repor a vida. Por isso também que as contas representam as cores, ou dos orixás, né, no fundo da força, da energia que você carrega, que você tem. Ela não tem sentido se ela não for passada por uma sacralização. Ela é passada por uma sacralização. Senão, se não passar pela sacralização, ela é um adorno artesanal qualquer, como qualquer outro. O que o difere de ser ou não artesanal é sendo sacralizado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa. Esse é um dado importante para todos nós. O branco, na verdade, embora o branco está muito mais ligado a Oxalá, mas eu vejo um pouco na Nigéria, nos Yorubás, que no fundo a cor tem muito a ver com o seu Odu, com o seu destino, né? Então, quando nasce o Odu, se diz isso. No Brasil, acabou se popularizando como se o branco tem a ver com Oxalá, mais abertamente, e o Alá de Oxalá, mas tem aí uma certa influência muçulmana. Até, inclusive, você guardar a sexta-feira, né? Na verdade, é um dia de guarda dos muçulmanos. Acabou tendo uma influência forte aí, esse dia de guarda, né? Sendo que a semana Yorubá é 4 dias, lá, tradicionalmente. Então, os adornos, como qualquer religião, eles têm um sentido, qualquer um grupo religioso, desde que eles sejam sacralizados. Quando ele passa a ser sacralizado, ele tem uma importância para as pessoas usar, não só simbólica, mas também do ponto de vista da energia que aquilo traz para aquela pessoa. E o branco, que se convencionaram dizer que é paz, né, para alguns, o branco não tem muito esse sentido. Tem, porque ele é claro. Oxalá é orixá funfun, orixá do ar, né? Então, os seus elementos são brancos, né? Assim como o metal é branco, assim como o axé é branca, o ibi, e assim como a cor é branca. Tem a ver com o axé, aquilo que eu disse da força vital. Esse que é o sentido para nós do candomblé, né? O branco. Ele não é, assim como tem orixá que está associado ao vermelho, como Xangô, como Yansan. Então, suas cores são mais marrons, né, e tal. Outros estão ligados à questão da terra. Então, de acordo com esses elementos, não é uma coisa solta por si só. Tem um conjunto, tem um contexto, né, de sacralização de energia do qual esses elementos estão associados. Costuma haver muita confusão sobre as imagens de santo na Umbanda e no Candomblé, e até mesmo na Igreja Católica. As imagens de santo não serão apenas um símbolo, como se fosse uma fotografia, tanto nos terreiros quanto nos altares das igrejas católicas? Olha, eu acho que a imagem de santo ela depende de cada grupo social e de cada elemento. Exemplo, a Umbanda ela é sincrética com esses 3 elementos. Então, e essa do Zélio de Moraes, ela é kardecista. Sendo kardecista, ela é cristã. Então, o diálogo com essas imagens católicas tem um peso. Tem um peso. Para eles tem um peso. Já no caso do candomblé, não. O diálogo com a Igreja Católica era um diálogo muito mais de proteção, né? Um diálogo que se a igreja era poder, se ela era Estado, alguém tinha que se relacionar com ela. Então, as irmandades. Então, tanto que esses santuários, eles são colocados, no caso do candomblé, ou no quarto da Yalorixá, num canto específico dela, que ela, não é todo mundo que reverencia aquela imagem. É uma coisa muito particular, no caso do candomblé, daquela sacerdotisa, daquela família, né? Porque no barracão não é isso, não. O barracão é Oxóssi, é Xangô, Ogum, a cumeira é de Oxalá, a cumeira é de Xangô, a terra de Ogum ou de Yansan, da Oxum, que rege a porta é Exu, é outro papo. Então, não tem essa ligação.
no caso do candomblé. Já no caso da Umbanda, geralmente uma religião que nasce inspirada, estou dizendo, essa do Zélio de Moraes, volto a reafirmar isso, para não se confundir, tem várias Umbandas, mas essa do Zélio, ela é cristã, tanto que eles se identificam com pessoas cristãs. Tanto que na Umbanda você tem desde de grupos que fazem oferenda e tem grupos que não fazem oferenda. Esse povo mais próximo do Zélio não faz oferenda. Tem um que aceita o atabaque, outro que não quer nem ter o atabaque, bate palma. Então tem que observar que tem esses elementos aí colocados. Não estou entrando aqui no juízo de valor, se uma é melhor ou pior do que a outra, não estou falando sobre isso. Agora, o que todo mundo tem de comum é o transe. O que tem de comum entre a Umbanda e o Candomblé? É o transe. O que tem em comum entre os grupos neopentecostais e a Umbanda é o transe. Né? Só que um recebe o caboclo, outro recebe o Espírito Santo. Então é o transe. Né? Então, tanto que os pentecostais têm problema com os reformados porque rompem com uma ideia da racionalidade em si. Né? Dessa ideia da razão como ponto preponderante. E vai receber uma coisa que não é a razão. Uma coisa é você explicar. Você falar, teologia é um pouco, a teologia é uma formação intelectual subjetiva. Outra coisa é a prática, né, das pessoas poderem se ligar, né, com o seu sagrado, se ligar, não é só na mentalidade, no pensamento, ligar na sua vivência. E aí que entra a história do transe. Então isso é comum. Agora aí o aspecto da imagem em si, não, para o candomblé não conta, para a Umbanda conta muito, o candomblé não conta. Se um dia as fábricas não mais produzirem imagens de santo, entendo que isso em nada irá alterar a força da fé, o poder de crença de um fiel, de um adepto. Isso porque entendo que a força emana das entidades espirituais. Ela não vem apenas das imagens, mas sim da entidade, do plano astral. Lembrei, então, Ivanir, de como o cajado de Moisés foi usado por ele para abrir o Mar Vermelho. Ora, o cajado também era um símbolo da força proveniente do alto. Nos fale um pouco sobre isso. Pelo que eu observo por trás das chamadas religiões, tem as chamadas... O pessoal acha que religião é uma coisa só espiritual. Não, a religião, além de ela ter o lado espiritual, ela tem um lado social, tem um lado político e um lado econômico. Então, a maioria das religiões, elas estão baseadas também no modelo econômico. Então, esse negócio da fábrica de imagens, para nós, para o candomblé é indiferente. Um ou outro grupo de candomblé, né, tem a sua... Porque a maioria do pessoal do candomblé e da Umbanda é batizado na Igreja Católica. Em regra, eram batizados na Igreja Católica. Tinha um diálogo com a Igreja Católica. Por isso que traz alguns o devoto aos santos e também legalizaram suas casas, justamente a partir da República, para se tentar evitar a perseguição, com o nome de católico, ou com o nome de tenda espírita. Já a partir de 1930, os espíritos passaram a ter status de poder, os kardecistas, né? Como médicos que foram prefeitos, kardecistas, vários outros. Então, isso conferia o chamado autoespiritismo. Então, muita gente se legalizou a partir desse diálogo com o Estado, né? Com o chamado aquilo que o Estado aceita. Mas, do ponto de vista da prática, em si, não. Então, na verdade, se tiver problema de fabricação, não nos atinge, né? Na verdade, não vai nos atingir, porque não está ligada à questão da imagem, assim, no candomblé. No caso da Umbanda, eu acho que tem mais uma implicação do ponto de vista aí um diálogo com o catolicismo. Agora, vamos ao chamado... Uma boa pergunta sua sobre o cajado de Moisés, que abre. O Moisés, ele é descendente de uma família de sacerdotes chamado primitivo primeiros, aqueles que tinham a responsabilidade de condução política e religiosa do seu povo, espiritual do seu povo, não era religiosa, era espiritual do seu povo. Ok? Essa é a primeira coisa, seguinte. O cajado do Moisés, que não é
como se apresenta no filme, um cajado de madeira, não é isto, equivale ao que os iorubás usam como Osun. Osun é justamente um símbolo que liga o Aie ao Orum, que é um símbolo de poder do Babalaô, do sacerdote tradicional. Toda a cultura tradicional tem esse sacerdote que carrega esse instrumento, né, que é feito de metal. E, no fundo, é o que faz a ligação, e tem um pássaro, né, na sua cúpula. E, geralmente, esses sacerdotes é aqueles que estão em consonância com o Criador, com a força criadora. E, por estar com a força criadora, ele tem que estar muito sintonizado com a natureza, então ele faz as coisas acontecer por isso. Isso não é só o Moisés lá atrás, não. Até hoje, nas culturas africanas, ou até se você olhar também algumas asiáticas, você vai encontrar isso presente, na cultura africana principalmente. Você tem esse sacerdote, qualquer grupo tem. Né? Você tem sacerdote que faz chover até hoje, não era lá atrás, não faz hoje chover. Né? Eu conheço histórias na Nigéria muito sérias com relação a isso. Porque são pessoas que são iniciadas, não é à toa que quando um sacerdote desse era iniciado, não era no seminário teológico, era no Iboduna, era na floresta, porque ele fazia um pacto com a força criadora, ele fazia um pacto com o Criador. Não é à toa que ele tem uma série de restrições que ele é obrigado a seguir, até hoje ele é obrigado a seguir. Esse sacerdote ainda existe. Né? Embora toda a lógica da razão leva para uma outra direção, leva você para o seminário, se você tiver uma boa retórica, você é um bom pastor, um bom padre, nessas tradições não é isso. Nas tradições você tem que estar em consonância com a força criadora, ou seja, com aquilo que ele criou, mais importante, mais sagrado, que é a natureza. Então é o caso de Moisés, se você observar, era o caso de Abraão, se você observar, todo sacerdote tradicional, né? Não era à toa que, se você olhar o Antigo Testamento, todo ele, o diálogo é feito através... Como é que você fala com Deus? Por sinais, está lá escrito. E como você faz isso? Pelo oráculo. E por que você faz oferenda? Né? Você faz oferenda com aquilo que é o melhor da sua colheita ou da sua criação. Pode observar que era isso que se fazia, para oferecer a Deus primeiro. Isso é o sentido do ebó até hoje, né? No candomblé. E, no entanto, quando vira já a fase luminista, no século XVIII e XIX, que se consolida no XIX, que vira razão e vira instituição, essa relação ela muda. É isso que nós temos que pensar e questionar. E cada vez mais fica longe dessas práticas espirituais mais originárias e primitivas como primeiras. Isso que o candomblé ainda mantém na sua relação, isso que alguns grupos asiáticos ainda mantêm na sua relação, isso que os indígenas mantêm na sua relação, qualquer grupo originário mantém com a sua relação. E o conflito religioso, a intolerância se dá a partir justamente disso. Essa ideia da razão, do que eu acho que Deus fala, eu interpreto Deus, eu faço a hermenêutica sobre o divino, sobre o Criador, que aí é uma interpretação minha como ser humano, dos meus valores, da minha moral, dos costumes, da forma como eu penso, e quero impor o outro. E isso que são os conflitos, aí é que está o cerne da intolerância religiosa na modernidade. Outro ponto que algumas pessoas confundem é quanto ao sacrifício de animais. Isso era feito a Deus, oferecido a Deus, detalhado está em muitas e muitas passagens da Bíblia, seja no Antigo Testamento, inclusive porque Deus deu autorização a Moisés para sacrificar cordeiros, para lhe tirar o sangue e marcar as portas das casas dos israelitas. É uma passagem do Antigo Testamento muito conhecida. O próprio Bab, um mensageiro de Deus na fé Bahá'í, também fez isso quando fez sua histórica peregrinação a Meca, na segunda metade do século XIX, entre 1844 e 1850. Bem, concluindo esse meu raciocínio, você não concorda que o candomblé faz nada mais do que a observância de uma prática milenar observada por muitos servos de Deus ao longo dos milênios?
todo o Antigo Testamento, a relação vai estar em você consultar o sagrado pelo oráculo e fazer suas oferendas, né? Eu não diria nem sacrifício de animais, eu diria abate religioso, que existe até hoje. Não é só o candomblé que faz abate religioso, não. Os judeus fazem abate religioso, os muçulmanos fazem abate religioso. O preconceito e o racismo que leva você a demonizar só o candomblé como se fosse uma prática em si. Mas toda a cultura do Antigo Testamento, toda ela está centrada justamente na consulta ao oráculo, né? Ao Criador, à força divina, e ao mesmo tempo na oferenda. Vai até, inclusive, quando você vê Moisés, isso está muito claro, né? Quando ele sobe um monte para receber a tábua, olha, ele tem que fazer um sacrifício antes de descansar 3 dias, né? Que o Criador ia aparecer no 3º dia, e não aparece como forma de ser humano, aparece como força da natureza, uma bola de fogo depois de um vendaval. Observa bem. Então isso está muito presente. Quer dizer, a construção feita depois religiosa, que aí é religiosa, do século XVIII e XIX, é outra história. Eu estou falando desse dia a dia. Nem sempre o melhor ser humano, eu costumo dizer que o espiritual é uma coisa, né? E a religião é outra, totalmente diferente. A religião tenta dominar o sagrado, o espiritual, ter monopólio dela, né? Mas ninguém tem esse monopólio. Ninguém tem. Sim. Qualquer experiência que você vai ver de pessoas mais simples, não tem. Uma coisa é você tentar ter. Então, acho que esse que é um debate. Então, e concordo com você. Quer dizer, o candomblé, na era Iorubá, nós estamos no ano 10.063, era Iorubá. Certo? Que ela começa justamente no primeiro domingo de junho, onde abre-se o oráculo na cidade de Leifé, né, e vai dizer como é que o povo de Ifá no mundo, né, de Orixá, deve se seguir. Quase ninguém pensa nisso. 63. Se nós estamos no ano 63, a comunidade judaica está no ano 7.000 ou 5.700 e alguma coisa, né? 5.700 e pouco, e o cristão está no 2.000. Olha só. De fato, você está falando, é uma prática milenar. Que só o preconceito e o racismo tenta desqualificar essa prática. Sendo que muitos grupos têm essa prática. Muitos, não são poucos, não. No seu entendimento, por que as religiões de matriz africana são um alvo principal de intolerância no Brasil? Essa visão que se tem de que a África não tinha humanidade, não tinha história, não tinha religião, no conceito de religião moderna, né, e não tinha cultura, que está centrada a intolerância religiosa com relação aos cultos africanos no Brasil. Porque o Brasil é um país ocidental, cristão, tá aí na fala do presidente da República, ele diz isso muito bem, e tenta reafirmar esses valores. Se você tenta reafirmar esses valores, quem está fora desse contexto, como ele diz, né, as minorias têm que se adequar à maioria, isso sempre foi uma prática cotidiana de perseguição desses grupos. Mas não é de hoje. Isso vem desde da colonização, vem da República, minha tese de doutorado eu mostro isso muito nitidamente, e vem atualmente da modernidade. É o único grupo religioso perseguido na colônia pela Igreja Católica, no Império pela Igreja Católica e pelos poderes constituídos, e o único grupo perseguido na República, né, com casa sendo invadida, e hoje são agredidos pelos grupos neopentecostais. Algumas pessoas ainda associam religiões africanas com magia negra, com macumba. Me parece que já é obrigatório na rede pública o ensino da disciplina sobre a cultura africana. Você concorda que esse possa ser o começo, o início, para que o preconceito comece a desaparecer? Primeiro, as pessoas têm que entender que macumba não é religião de ninguém, nem nunca foi. Macumba era um instrumento, né?
tocado. Por isso que chama macumba, chamada macumba carioca, porque tinha o cara tocando um instrumento. Então não é religião. Tá? Primeira coisa central. E a segunda é inegável que a Lei 10.739, e o interessante é que ela não fala de religião, ela fala de história e cultura africana e afro-brasileira. Mas devido a essa lógica ocidental que tem, as pessoas transformam como se fosse uma coisa religiosa. E eu acredito que esta lei, ela não é do governo Lula, como muita gente pensa, não foi. Ela é uma lei aprovada em 2003, ela é sancionada pelo Lula, ela é de fato sancionada por ele. Eu acho que ela é um passo importante para a civilização brasileira. Foi agregada depois a história indígena, né? Que eu acho que é importante. Você tem toda uma história construída a partir de uma visão ocidental, dominante, né? É como se esses grupos não deram nenhuma contribuição efetiva para a sociedade brasileira. Então é isso um pouco que eu gostaria de falar. Então a aplicação da lei, ela é fundamental para construir um marco de uma sociedade mais plural, mais diversa, e não é essa aí que estão querendo impor, que ela só é uma visão fascista, uma visão autoritária, uma visão que exclui os diferentes. Os Bahá'ís sabem o que é isso no Irã, né? Sabe o que é isso, sofre o que é isso onde eles são minoritários. Engraçado que esses grupos que nos perseguem aqui reclamam que são perseguidos no Oriente Médio, né? São perseguidos principalmente no Oriente, né? Nos países de maioria muçulmana. E aqui, que se diz que é uma democracia, que diz que há uma diversidade religiosa, eles nos perseguem, né? E às vezes o Estado é cúmplice, na medida que o Estado às vezes não toma o seu papel importante, de se colocar de forma firme com respeito a essa diversidade. Há elementos do Estado que se colocam, o Supremo deu um exemplo muito claro, no abate religioso, né? E tem a ver também com a herança da escravidão brasileira, né? Porque é uma religião que vem dos africanos escravizados, né, e dos seus descendentes. Isso tem uma marca do racismo religioso no Brasil. A grande maioria das pessoas ditas preconceituosas o são porque se acham especiais, por simplesmente acreditarem que pertencem a um grupo com conceitos que os fazem se sentir superiores. Ou então não seria superior aos demais? O que você, Babalaô Ivanir dos Santos, nos ensina sobre isso? Primeiro temos que observar como é que nasce o pentecostalismo, né? Mais do que o neopentecostalismo, né? Primeiro, embora teve uma experiência de uma igreja do Agostinho no Brasil, pouca gente sabe dessa experiência, lá no Recife, em 1840, final de 1840, que ele criou uma igreja e que era um africano livre, que ele alfabetizava os escravos baseado na Bíblia, no versículo que falavam de liberdade, para lutar pela liberdade. Porque a gente sabe disso. Ele foi preso, né? Hoje já se fala um pouquinho mais dele, tem uma visão dele. Então, é uma experiência. Por que eu estou falando dessa experiência? Ela é antes da experiência da Rua Azusa, início do século XX. O pentecostalismo nasce no início do século XX, na Rua Azusa. E que fator é esse? É um fator onde um descendente de escravo, né, americano, ele vai estudar num seminário, queria ser pastor, metodista, e devido à segregação que existia nos Estados Unidos, ele vai estudar no corredor. Vai passar toda a sua experiência de formação no corredor, não podendo se juntar aos brancos. E ele vai criar uma igreja em Los Angeles, na chamada Rua Azusa, chamada do Avivamento. O que ele traz de novidade? Além dele fazer uma igreja onde recebia brancos e negros, que confrontavam-se literalmente com a política de segregação nos Estados Unidos, ele também vai receber o Espírito Santo, né? Eles vão receber o Espírito Santo, que vai romper com a visão justamente cartesiana da lógica da razão, porque os reformados
né? Seja presbiteriano, seja luterano, seja calvinista, né? Os metodistas, esses grupos são muito da razão. A razão ganha um peso, porque está dentro dessa lógica do iluminismo que cresce nesse período. E ele vai falar do Espírito, vai receber o Espírito. E aí? Então, esse é um corte central que você tem. Então, essa experiência, ela vem justamente dos africanos, ou melhor, afro-americanos, que precisavam, na sua espiritualidade, colocar uma nova relação com o sagrado e vai ter o transe. Então, isso é uma base importante. Quando ela vem para o Brasil, ela vem justamente diferente. Quando ela se implanta aqui, ela vem por um grupo de sueco, né? Um casal de sueco, que vai trazer essa experiência da Assembleia de Deus, inclusive, vira a Assembleia de Deus aqui, né? Então, esses grupos que vão depois tendo uma imigração, né? Porque eles nascem no Pará, a Assembleia nasce no Pará, mas ela vem para os grandes centros urbanos, vem com os imigrantes nordestinos, que vêm trabalhar nas grandes obras aqui no Sudeste, consequentemente traz essa experiência religiosa. E eles acabam morando nas favelas, né? Onde você vai encontrar uma grande maioria de população negra. E acabam esse diálogo se fortalecendo aí e vai crescendo. Eu não diria que isso é nato deles, mas isso tem a ver com a teologia que é falada, né? A teologia, como é que essa teologia ela é construída, como é que essa lógica do sagrado é construída a partir de certos valores e, consequentemente, você criou a demonização da cultura africana, né? Porque não é só da religião de matriz africana, é da capoeira, do samba, né? Do jongo, de toda essa expressão cultural, que tem a ver com essa lógica que eu falava, justamente de visão de que é civilizado, né? Por que o negro até hoje é ameaça? São ideias lombrosianas que você tem na sociedade brasileira. E essas ideias, elas correm na academia, seja na academia mais laica, né? Academia das universidades públicas, seja na teologia, no teológico, essa visão é uma mentalidade das pessoas. Então, a intolerância e o racismo não é só da atitude individual, não. É das instituições. É o que o movimento negro chama hoje do racismo institucional. Se não entender isso, você não vai entender por que tem toda essa perseguição, e tem uma disputa aí que é de mercado. Isso para mim é muito nítido, né? Claro que nós temos que levar em conta também que aonde o Estado falta, onde essa presença desses grupos acabam se estabelecendo, tem também um lado do acolhimento. Então, não dá para generalizar, quer dizer, ou seja, não são todos que são intolerantes, eu costumo dizer que é a mentalidade da sociedade em geral, mas a atitude de intolerância, o incentivo à intolerância, vem das lideranças que aprendem isso às vezes nos seus seminários, tem que arrumar um inimigo, né? Aqui, no caso, no Sudeste são as religiões de matriz africana, mas no Norte são os indígenas, as culturas indígenas. Eles sofrem muito com relação a isso. No Mato Grosso, no Centro-Oeste, é a mesma coisa. Eu tenho ouvido muita denúncia com relação à perseguição feita aos pajés, de até alguns serem enterrados vivos. Você concorda que os afro-brasileiros são discriminados, tratados com preconceito, isso para não dizer demonizados, por praticarem uma tradição africana, afrodescendente? Não há um quê de muito racismo nisso? Não, é inegável que, num relatório até que eu fiz, foi eu que fiz esse relatório, baseado em dados de 10 fontes diferentes, mas uma delas é do Disque 100, e a outra, na época, tinha uma coleta de dados mais estruturada no Rio de Janeiro, que 70% dos casos de ofensas são das religiões de matrizes africanas. Tem a ver com esse pensamento que eu acabei de relatar para você antes. Mas o que me chama mais atenção é que o segundo grupo mais atingido, hoje mudou muito, mas na época, em 2015, dessa pesquisa, eram os protestantes, mas é uma disputa entre eles mesmos, né? Porque tem grupo que se acha mais legítimo detentor de Cristo do que outros, e acabam perseguindo outros. Mas você tem perseguição aos católicos pela idolatria. Olha só a contradição, pela questão da imagem, né? Os católicos são agredidos pela questão da imagem. Os muçulmanos são devido
a sua identidade e também muito influenciada por aquilo que ocorre no Oriente Médio, né? E você vai encontrar também os kardecistas sendo discriminados por conta de que eles falam com o morto, né? E aí você vai em Mateus, no monte da... Oh, Deus, tem uma... Esqueci agora o monte que ele vai. Cristo vai e fala com Moisés e com Elias. Está lá dito isso nitidamente no Monte da Transfiguração, né? Está lá em Mateus. Então você tem vários grupos, né? Os judeus por uma outra identidade, o antissemitismo aparece muito, né? Os asiáticos por conta da sua identidade, tudo aquilo que não tem a ver com a identidade ocidental, né? Eurocêntrica, realmente é fruto de discriminação e de preconceito no Brasil. Será que não existem, Ivanir, leis para punir a difusão, a propagação dessas falsidades e falácias tão evidentes? Você tem conhecimento se já existe previsão para a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, como está bem claramente determinado na Lei Estadual 5931, que foi aprovada no Rio de Janeiro em 25 de março de 2011. Portanto, já se vão 9 anos. Será que já tem previsão da criação dessa delegacia de crimes raciais? Essa lei que você está falando aí sobre a delegacia, ela teve um vício de iniciativa, né? Ela não podia ter sido uma determinação da Assembleia Legislativa, ela tinha que ser um ato do governo executivo, que ela fala em gasto. A lei fala sobre isso. Embora foi positivo essa lei aprovada, embora não tinha efeito nenhuma, mas ela demarcou o debate, que todos nós participamos. Mas a delegacia foi criada no final de 2018, a partir de uma atitude, né, de uma iniciativa da desembargadora Ivone Caetano, que era ouvidora da polícia, da Secretaria de Segurança, e ela foi ao secretário de Segurança e pediu a ele que tivesse carinho de olhar por essa delegacia. E, como era candomblessista, ela fez esse brilhante papel, e foi a partir daí que o secretário, na época, no final já da gestão, ele fez a portaria e criou a delegacia, porque tinha que ser ato do executivo. Bom, essa lei que você está falando aí sobre a delegacia, ela teve um vício de iniciativa, né? Ela não podia ter sido uma determinação da Assembleia Legislativa, ela tinha que ser um ato do governo executivo, que ela fala em gasto. A lei fala sobre isso. Embora foi positivo essa lei aprovada, embora não tinha efeito nenhuma, mas ela demarcou o debate, que todos nós participamos. Mas a delegacia foi criada no final de 2018, a partir de uma atitude, né, de uma iniciativa da desembargadora Ivone Caetano, que era ouvidora da polícia, da Secretaria de Segurança, e ela foi ao secretário de Segurança e pediu a ele que tivesse carinho de olhar por essa delegacia. E, como era candomblessista, ela fez esse brilhante papel, e foi a partir daí que o secretário, na época, no final já da gestão, ele fez a portaria e criou a delegacia, porque tinha que ser ato do executivo. 21. Deu no site da BBC de Londres que mais de 70% do caso de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado do Rio de Janeiro são contra pessoas de religiões africanas. 22. Sabemos pelos versos imortais de Dorival Caymmi, que cantou a Mãe Menininha do Cantuá com os versos, eu penso, serem os mais lindos da nossa música popular brasileira. Dorival cantava: a estrela mais linda, hein? Tá no canto A. E o sol mais brilhante, hein? Tá no canto A. A beleza do mundo, hein? Tá no canto A. E a mão da doçura tá no canto A.
Você chegou a conhecer ou a se encontrar com a mãe menininha do Cantuá? Bom, mãe menininha, eu não conheci pessoalmente de estar com ela, não tive esse prazer. Mas claro que atravessou todo o imaginário meu, né? Inclusive iniciado no Candomblé, né? Recente e tal, e o brilhante trabalho que ela fez com relação a essa classe artística em defesa do Candomblé, né? Ela segue uma tradição de sacerdotisa, como Mãe Aninha do Céu Pofonjá, como outras, né? Que na Bahia, que criaram uma relação de interlocução com os setores culturais, sociais, intelectuais, né, da sua época, para criar um respaldo, um respeito ao Candomblé. Então, a Menininha do Cantuá, ela foi brilhante, né? Quanto referência, é uma pessoa muito boa, assim como foi Mãe Stella, se você observar nos últimos tempos, assim como foi a Mãe Beata aqui no Rio de Janeiro, tem outras sacerdotisas que têm um papel importante, como outro, assim como foi Joãozinho da Gomé no seu tempo. Tem sempre um sacerdote nosso, independente de todo o preconceito que a sociedade tem contra esse grupo religioso, mas tem sempre um que dá excelente contribuição. O Joãozinho da Gomé conversou com o Juscelino Kubitschek para ter mais popularidade e chamar ele para uma conversa. Então, assim como Tata Tancredo do Molocô também teve um papel importante, tem várias figuras importantes. Nessa minha tese chamada Marchar Não É Caminhar, que é uma comparação da marcha para Jesus, com a caminhada pela liberdade religiosa, do qual os Bahá'í participam, o pessoal participa, do qual agora nós ganhamos um prêmio internacional nos Estados Unidos por conta desse ato da caminhada, sempre houve um diálogo do pessoal nosso com a sociedade. Então, sempre houve uma participação política. As pessoas acham que não houveram, mas, que não havia nada, mas sempre houve uma atividade política muito importante desses sacerdotisas em todo o Brasil. Então, Mãe Menininha é um ícone, uma referência importante nesse campo de preservação, de afirmação da identidade desse grupo de origem africana e dessa africanidade no Brasil. Qualquer pessoa pode assistir aos rituais religiosos do Candomblé e da Umbanda, ou somente são permitidos aos iniciados, aos adeptos da religião? Qual o papel dos cânticos e das oferendas nos rituais do Candomblé? A cerimônia pública, todo mundo tem acesso. Saída de Aô, você tem acesso. Festa de Orixá, você tem acesso. Na Umbanda também, festa de Caboclo, você tem acesso. Festa de Preto Velho tem acesso. Todo mundo tem acesso às festas públicas. Elas são públicas. Agora, o rito mesmo sagrado e tal, não. Esse rito ele é só dos iniciados. Quem não é iniciado não tem acesso. Bom, já expliquei isso antes, né? O cântico é uma forma de você se ligar ao seu sagrado, né? E as oferendas também, você come com ele. Na África é muito comum, você come com o seu sagrado. Na África não existe profano e sagrado, como a gente fala aqui, como esse mundo cartesiano criou, né? Tudo está ligado a um aspecto do sagrado. Uma coisa é segredo, outra coisa é o sagrado. O seu cotidiano, a sua casa é sagrada. Né? A sua família é sagrada. Estou aqui numa casa mais simples, na Nigéria, eu vejo isso. Antes de você comer, você coloca um pouco de comida na terra. Você está oferecendo o seu ancestro. Lá, inclusive, você enterra o seu ancestro dentro de casa. A prática é diferente. O Candomblé aqui mudou um pouco essas relações, se adaptou o que é uma sociedade ocidental, mas mantém um pouco esses ritos. Né? Mantém esses ritos. Então, os cânticos é a louvação, o que a gente se liga, as oferendas é o que nós comungamos com nossos orixás e nossos ancestros. Tá? A comida é extremamente sagrada. Né? O ato de se alimentar é sagrado para todos nós. O cântico é uma forma de você se ligar ao seu sagrado, né? E as oferendas também, você come com ele. Na África é muito comum, você come com o seu sagrado. Na África não existe profano e sagrado, como a gente fala aqui, como esse mundo cartesiano criou, né? Tudo está ligado a um aspecto do sagrado. Uma coisa é segredo, outra coisa é o sagrado. O seu cotidiano, a sua casa é sagrada. Né? A sua família é sagrada. Estou aqui numa casa mais simples, na Nigéria, eu vejo isso. Antes de você comer, você coloca um pouco de comida na terra. Você está oferecendo o seu ancestro. Lá, inclusive, você enterra o seu ancestro dentro de casa.
A prática é diferente. O candomblé aqui mudou um pouco essas relações, se adaptou o que é uma sociedade ocidental, mas mantém um pouco esses ritos. Né? Mantém esses ritos. Então, os cânticos é a louvação, o que a gente se liga, as oferendas é o que nós comungamos com nossos orixás e nossos ancestros. Tá? A comida é extremamente sagrada. Né? O ato de se alimentar é sagrado para todos nós. Você poderia entoar aqui nessa entrevista um de seus cânticos favoritos para os ouvintes do podcast 1844? Bom, eu vou só falar aqui de um canto que é muito conhecido, é um dos mais públicos nossos, que é Olissaore, Saulaxé, Olissaore, Oberiomã, Olissaore, Saulaxé, Babá, Olissaore, Oberiomã. É uma cantiga que a gente louva, né? A união, o respeito, o sagrado, pedindo ao Oxalá que nos dê união, nos cubra e nos dê uns caminhos de prosperidade. Qual o papel das danças nos rituais do candomblé? O que são os passes? As danças têm o mesmo objetivo. Né? Eu disse, é onde estão ligados o cultural, o espiritual e o social. O candomblé é tudo isso junto. Né? Isso é importante. Passe é da Umbanda, né? O candomblé não tem passe, não. Passe da Umbanda. O candomblé tem sacudimento, né? Mas sacudimento, que é você tirar do corpo da pessoa, né? A negatividade e tal, que é o que nós chamamos de sacudimento. Agora, passe é Umbanda, né? Os caboclos fazem, preto velho, que é tipo isso também, tirar a negatividade do corpo das pessoas. O candomblé tem datas ou dias sagrados a serem observados ao longo do ano? Quais são esses dias? O candomblé não tem essa lógica. Fora, na verdade, que são datas cristãs, na verdade, Corpus Christi, na Bahia faz a festa de Oxóssi, né? Mas não tem muito. Tem um ciclo de festa das casas. No candomblé, sim. Né? Toda casa ela tem seu ciclo de festa, uma coisa muito particular de cada uma delas. Umas fazem muita coisa no primeiro semestre, outras fazem no segundo semestre, né? Não tem muito essa marcação, a não ser quando é um santo católico, por exemplo, Ogum, para Umbanda. É um diálogo com o catolicismo, né? Então, Ogum, porque na verdade essas datas cristãs, elas eram feriados na colônia, né? E no Império, eram feriados daquela igreja. Então, normalmente os escravos se reuniam, assim como os senhores iam para a igreja fazer suas festas, seus espaços, aproveitavam também para fazer sua festa. E aí, quando o cara chegava e perguntava, estão fazendo o quê? O cara estava recebendo alguma e dizia, não, estou louvando São Jorge. É São Jorge, ou na Bahia que era Oxóssi, né? Então, isso é um diálogo que existe com o catolicismo por conta da possibilidade de reunião. Mas não é questão específica em si, não. O que é mais comemorado, mais do que um calendário, é o calendário de iniciação. Né? Exemplo, o dia que o sacerdote foi iniciado, que aquela casa foi fundada, que é o patrono daquela casa. Né? Ali tem uma grande festa. Uma grande festa. Então depende muito. Todo mundo sabe. Nós conhecemos os calendários a partir da iniciação dos nossos mais velhos, do sacerdote, do dia da casa. Cada um individualmente tem seu ciclo de iniciação, seja a sua obrigação de, quando nasceu o seu santo, ter o seu orocó, ou quando você faz um ano de santo, faz 3, faz 7, faz 14, 21, que são os ciclos que nós temos como muito sagrado, de reafirmação da nossa espiritualidade e da devoção aos nossos orixás. Então é isso, é muito mais do que um calendário que é para todo mundo. É muito particular essas coisas. Os judeus observam o Shabat, o sábado. Os cristãos, o domingo. As religiões de matriz africana observam algum dia especial na semana? E por que é esse dia observado? Necessariamente não, embora tenha um senso comum no Brasil que criou cada orixá num dia, né? Segunda-feira, dia de Exu, dia das almas para os umbandistas, né? E aí para o candomblé alguns mexem com, pode achar que é de Egum, né? Terça-feira de Ogum, quarta-feira Xangô e Yansan, quinta-feira Oxóssi, sexta-feira Oxalá, sábado Laziabá
e domingo de Ibeji e Orumilá. Mas não é uma coisa rígida, como tem, porque esse calendário é gregoriano, né? Ele foi construído dentro de uma lógica cristã. E a matriz africana, se você levar ela na sua raiz, o calendário é outro totalmente diferente, mas que nós não praticamos no Brasil, a gente segue aqui o calendário do Brasil. No meu caso mais específico, que estou no culto de Ifá, eu sei o calendário de Ifá. A semana de Ifá é de 5 dias, mas na verdade o 5º dia é o primeiro e último, né? Ele não se interrompe, né? Ele é o primeiro e último. Então, na verdade, é de 4 dias, sendo que o 5º é o primeiro e último. Então, como é que eu vou me adequar a um calendário semanal de 7 dias? Então, no fundo, são outras questões aí. Os adeptos do candomblé acreditam em vida após a morte? Nossa noção de morte é diferente. Para nós, morte é continuidade. Nós temos 9 oruns, né? Porque nós acreditamos que a pessoa sai daqui, o corpo é devolvido a Olilé e continuamos cultuando os nossos ancestros. Eles continuam convivendo conosco, né? Não se trata de vida em si, como os cristãos pensam a vida, né? Está aqui com a gente, né? Então, a gente dá comida a ele, a gente conversa com ele, a gente pede a ele, faz as obrigações para ele, cultua, né? À toa que um dos ritos mais bonitos que nós temos é o culto do Axexê, né? Quando uma pessoa vai, quer a sua passagem, como é que ele tem a sua passagem, né? Mas continua convivendo. Porque, na verdade, nós temos o Aê e o Orum, né? Nós temos o chamado duplo. Isso é que nós acreditamos. Ibanir dos Santos, como foi que você passou a seguir o candomblé? Como foi o encontro desse seu luminoso caminho espiritual? Costumo dizer que eu fui encaminhado, né? Eu não fui criado, embora filho de baiano, de uma família baiana, grande na Bahia, mas não convivi com meu pai, né? No Rio, eu nasci no Rio, de uma campista, e fui me encontrar com o candomblé nos anos 80, na verdade, no final dos anos 70, quando eu estava lá numa escola, né? Então foi o dia que eu fui conduzido. Acho que todo o meu caminho espiritual, que não dá tempo de contar aqui, eu sou conduzido. E agradeço muito os meus ancestros, né? São os meus ancestros que me deu esse caminho. E o Shogyan, que foi o primeiro orixá que eu me iniciei nele, que me deu todo o caminho, inclusive para Orumilá, né? Do qual eu fui para a Nigéria. Eu sou iniciado na Bahia há 40 anos, lá em Maragogipe, na casa de Edinho do Oxóssi, uma casa muito conhecida, devo muito a Edinho, muito carinho do Edinho, né? Que foi meu sacerdote, e sou iniciado na Nigéria desde 2006, na cidade de Ogbomosho, na família de Okotoye. Conte-nos uma história do candomblé. Não daria para contar aqui agora, porque seria muito longo contar essa história emocionante que você quer, mas a minha própria história, como a de outros que eu conheço, né, e outras que eu já vivenciei, já vi, o candomblé faz mais milagre do que algumas igrejas que eu conheço aí, que falam, que propagam. Só que ele não pode propagar. Mas conheço muita gente que, por motivo de câncer, ou já estava pronto para poder partir dessa para outra, e que no final acabou tendo um outro caminho, e que o candomblé, quando você é iniciado, você nasce de novo. E muita gente que nasceu de novo. Então tem várias histórias. Mas não é muito comum da nossa prática, nós não fazemos proselitismo religioso. Então não é da nossa prática falarmos sobre essas histórias. Como foi para você escrever aquele seu primeiro livro, Marchar Não É Caminhar, que saiu com o selo editorial Palas Editora? Quais eram as temáticas abordadas no livro? Destaco que o prefácio é assinado por Muniz Sodré, professor também, igual a você, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha tese de doutorado, ali está um pouco a minha experiência. Se você olhar ali, você vai ver um pouco do que eu estou te dizendo aqui. Mas o que meu curioso era falar dessa trajetória política e social das religiões de matriz africana que ninguém fala. Só fala delas como vítima, né, ou como resistência cultural. Eu queria um pouco além disso. Eu acho que elas é mais do que isso. O que elas deram de contribuição à sociedade brasileira é brilhante. O que ela lutou por seus direitos é coisas muito importantes. E claro que junta ali, né, o intelectual, né, o Muniz Sodré fala sobre isso,
né? Nesse momento ele está internado, né? Está superando aí essa dificuldade do coronavírus. Eu quero mandar meu abraço para a família, minha solidariedade, né? E com certeza Xangô vai nos ajudar que ele saia dessa situação, vai protegê-lo, que é importante para todos nós. Mas eu junto justamente ali a minha militância de 40 anos por direitos humanos, a luta antirracista, e como religioso também, que coincide, né? O mesmo período, e como intelectual, e a questão dos direitos humanos. E falo da trajetória um pouco do Tata Tancredo, que tinha importância para a Umbanda, para o Molocô, que funda o CEUB, que é uma entidade importante para a caminhada pela liberdade religiosa, e falo também sobre a marcha para Jesus, né? O que está por trás dos interesses das lideranças que constroem essa marcha. Não quem vai, porque quem vai por fé, por várias outras razões, não quero entrar nisso. Mas os interesses políticos e econômicos que existem por trás dela. Um pouco isso que eu falo. E é um pouco que está colocado para a sociedade hoje, né? A sociedade marchou para o ódio, para o preconceito, para o racismo, para a perseguição, para a misoginia, né? Para a homofobia, né? E para o totalitarismo, que é marchar para isso. E o nosso caminho é caminhar no diálogo, na democracia, no respeito aos direitos humanos, no respeito às mulheres, numa luta antirracista, antissemita, e anti qualquer perseguição e contra a intolerância religiosa. Isso é que é caminhar, é junto, aprender junto, cada um traz a sua experiência, cada um naquilo que acredita ou não acredita, mas que possa ser um espaço de troca, que é um pouco o respeito ao Estado Democrático de Direito, às liberdades, né, e a democracia em si, né, a coisa mais ampla que nós podemos trazer no respeito ao Estado laico. É um pouco isso que está colocado nesse trabalho. E é nisso que é nosso ativismo e nossa luta. E assim concluímos esse episódio especial do podcast 1844, com o querido professor e doutor, o Babalaô Ivanir dos Santos. E agradecemos a atenção com que ele nos ensinou sobre a beleza e a rica espiritualidade que emana das religiões de matriz africana. Muitíssimo grato, mestre Ivanir. Eu que quero agradecer a você por essa oportunidade de ter um diálogo com o seu público e também dizer que é importante para nós, que sempre recebemos contribuições, estamos junto com os Bahá'í, com os muçulmanos, com os judeus, com os católicos, com os progressistas, com os protestantes, com os budistas, com os wiccanos, com os ciganos, né, com os Hare Krishna e com os ateus e todos aqueles que têm ou não têm nenhuma religião, mas que querem fazer uma sociedade melhor para que nossos filhos, nossos netos possam viver em harmonia e viver bem. Um abraço para todos vocês, estamos juntos. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.